Olá, amigos. Vamos iniciar aqui a nossa primeira aula sobre direito penal simplificado. Este curso tem por intuito dar amplo conhecimento, um conhecimento geral e um entendimento correto do que seja o direito penal, qual a sua necessidade, quais os seus princípios e como deve ser a sua aplicação. Nós hoje vivemos momentos onde o direito penal está sendo banalizado, momentos onde o direito penal vem sendo desvirtuado na sua aplicação, porque o direito penal passou por séculos de modificações até chegar às ciências do direito penal, onde se estuda como deve ser a sua efetiva aplicação, a sua real aplicação para termos uma efetividade desse direito penal. É só punitivo ou é reintegrativo para aqueles que caíram nas terras da fatalidade ou que decidiram mesmo livremente, vontade livre e consciente de praticar um fato típico e assim cometendo um crime? Bom, o direito penal existe desde que existe o mundo. Quando Deus fez Adão, aqui independente da sua crença, independente da sua religião, aqui eu estou do uma narrativa bíblica como histórica. Então tomemos como história a narrativa do Pentateuco, da Bíblia, dos 5 primeiros livros, da Bíblia toda, mas vou falar agora dessa questão que está no primeiro livro da Bíblia, da criação do homem. Quando Deus criou o homem, ele já deu uma norma penal. Por que norma penal? Porque existe uma penalidade no caso de descumprimento. Deus fez o homem do pó da terra, colocou no jardim. E no jardim, o jardim ainda não tinha sido, a palavra diz que o jardim ainda não tinha brotado nenhuma planta, porque não tinha quem cultivasse. Então, nós já temos aí também o princípio de que o ser humano foi feito para trabalhar, para cultivar, para cuidar. E aí, quando Deus colocou o homem no jardim, e aí sim brotaram as árvores que geram alimentação, Deus disse: você pode comer de tudo, mas não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque certamente morrerá. Então, ali foi a penalidade. A diferença das normas penais de hoje é que aquela pena foi direcionada para uma pessoa, Adão. Tanto que quando Eva comeu da árvore, nada aconteceu. Mas quando ela deu para Adão e ele comeu, ele infringiu a norma penal. E ali a consequência veio posteriormente. Adão morreu, ainda que muito velho no nosso padrão, mas no padrão que ele foi feito para viver eternamente, morreu novo, com 900 e poucos anos. Então, a norma colocada para Adão, a norma penal, era uma norma pessoal. Não era uma norma erga omnes, como nós temos hoje no nosso direito penal, que é para todos. Quando o Código Penal diz matar alguém, se qualquer ser humano praticar aquela conduta de matar alguém, ele terá infringido uma norma de direito penal e aí estará sujeito aos rigores da lei. Pois bem, o direito penal, ele passou por uma evolução, como eu disse, histórica. Eu sempre falo para os meus alunos que quando uma pessoa é indiciada em um inquérito policial, é claro que é algo, antes do iniciamento, quando uma pessoa é investigada até no inquérito policial, é claro que é algo que pesa, claro, todo cidadão que não é criminoso, quando se vê diante de um inquérito policial, sendo ele o objeto daquele inquérito, em termos de investigado, é um peso, mas é um direito. Se pararmos para analisar a ciência penal e o como foi essa evolução, a pessoa deveria se alegrar. Uma pessoa na Idade Média se alegraria de poder estar sendo investigada em um inquérito,
Normalmente, no inquérito policial de hoje, onde foi mitigada a questão inquisitiva, onde se pode produzir provas. Esses dias mesmo, eu consegui produzir provas dentro de um inquérito da Delegacia da Mulher, onde um cliente meu acusado de estupro sequer foi indiciado, porque a delegada disse que não há nenhum indício para indiciar. Então, é um direito. Para ilustrar para você, eu vou lhe dar aqui um exemplo do filme O Conde de Monte Cristo. Muita gente já assistiu esse filme, se não assistiu, assista. Conde de Monte Cristo é um filme onde dois amigos, um se torna um marinheiro, o outro se torna o rei, o regente, e ali, quando aquele marinheiro volta, o rei, querendo até tomar a esposa do amigo e os bens, que ele tinha muitos bens, ele diz que ele cometeu um crime de lesa majestade. Ora, o que é crime de lesa majestade? Não tem tipificação. Ali o rei já acusou, julgou, condenou e mandou cumprir a pena imediatamente. Quando eu digo julgou, não teve contraditório nem para defesa, ele julgou simplesmente. Ou seja, foram esses abusos, foram esses tipos de abusos que levaram a burguesia, já ali na Inglaterra, a pressionar os nobres, porque a burguesia era aquela pessoa sem sangue azul, aquela pessoa que não era nobre de nascimento, mas no comércio ganhou muito dinheiro, ficou rico, e o de poder do dinheiro é um poder muito grande, e ali eles pressionaram a monarquia, pressionaram ali os senhores feudais, o próprio rei da Inglaterra, para que acabasse com esse grande poder do Estado de dizer: você cometeu um crime e você vai ser preso e pronto. Uma prisão perpétua aí sem você ter direito à defesa, a nada. E aí, com essa pressão, aconteceu que o rei João Sem Terra da Inglaterra promulgou a Magna Carta Libertatum. A Magna Carta Libertatum foi a primeira Carta Magna, que nós conhecemos também por Constituição, que trouxe os princípios que até hoje estão no nosso Código Penal brasileiro. O princípio de que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia culminação legal. O primeiro princípio, não há crime sem lei anterior que o defina, ou seja, uma conduta só pode ser reputada como criminosa se inicialmente, antes da conduta, aliás, existir uma norma penal dizendo que aquela conduta é crime. No exemplo que eu dei no princípio, quando Deus deu a norma a Adão, antes de Deus dar aquela norma a Adão, se ele tivesse comido do fruto da árvore, não haveria pena, porque a norma não tinha sido posta. Mas Deus, sendo justo, deu logo a norma. Para caso de descumprimento vinha a pena. Então, esse princípio de que não há crime sem lei anterior que o defina é um princípio basilar para todo o direito penal. Não pode uma pessoa ser condenada por uma conduta que não é criminosa ou que lei anterior àquela conduta não diga que é crime. Exemplo, até 2005 existia no Brasil o crime de adultério. Um homem ou uma mulher casados civilmente, que mantivesse conjunção carnal com outra pessoa, cometia o crime de adultério. Em 2005, esse tipo penal foi excluído da reserva legal. Então, esse tipo penal, ao ser excluído, o que é a reserva legal? Imagine um cercado como um cercado de gado. Dentro daquele cercado estão as normas, os crimes, estão ali as condutas consideradas criminosas. Dentro daquele cercado está a reserva legal.
Só vai ser crime o que está posto dentro daquela reserva. Se eu tiro uma conduta, né, o adultério estava dentro dessa reserva legal, dentro desse arcabouço jurídico, desse cercado imaginário. Se você pega essa conduta, tira ela de dentro do cercado, de dentro da reserva legal e coloca fora, a conduta não deixou de existir, muito ao contrário, né? O adultério tem piorado. A conduta não deixou de existir, porém, deixou de ser crime, porque não está mais dentro da reserva legal. Existia uma lei anterior que definia? Existia, mas agora quando eu tiro esta lei da reserva legal, ela deixa de ter vigência, de ter eficácia, não existe mais lei anterior ao fato praticado posteriormente à revogação dessa lei. E aí passa a não mais ser crime, no exemplo dado, o adultério. Então, até pouco tempo também não existia uma tipificação penal para uma pessoa que ingressasse dentro de um presídio, por exemplo, com um celular para entregar um preso. Então, não há crime. Ah, mas aí fica por isso mesmo, professor? Sim. Se uma conduta não é criminosa, não é descrita como crime, e a pessoa pratica aquela conduta, ela pode ser imoral, pode ser indecente, pode ser indecorosa, pode ser desrespeitosa, pode ser o que for a conduta. Mas se ela não está descrita como tipo penal, ou no Código Penal brasileiro, ou em leis esparsas, ela não pode ser considerada crime. A consequência, não há crime sem lei anterior que o defina. Então, se não tinha lei anterior definindo aquela conduta como criminosa, a pessoa não praticou crime algum. Então, este é um princípio importantíssimo que foi trazido na Magna Carta Libertatum por pressão dos burgueses contra a realeza e os abusos da realeza de prender quem queria, e de executar penas aleatórias até para tomar os bens. Mas e aí, se existe uma lei anterior que define aquele fato como criminoso? Agora, esta lei anterior é aplicada automaticamente? O rei diz, não, cometeu, está aqui, fato típico, conduta, casou. O fato, no mundo real, amoldou-se perfeitamente ao fato típico descrito na lei. Matar alguém. João matou José? Matou, então é matar alguém. Então, cometeu crime, está preso, condenado. É assim? Não. Porque não há lei anterior que defina, mas também não há pena sem prévia culminação legal. O que isso quer dizer? Quer dizer que uma pessoa só pode ser penalizada mediante o devido processo penal. Devido processo penal, legal, constitucional, respeitando as normas da lei e da Constituição, os princípios constitucionais, da ampla defesa, do contraditório, da presunção de inocência, que vem sendo violados, infelizmente, no nosso Brasil, e isso é muito ruim para o cidadão. E esse foi um dos motivos de eu decidir fazer esse curso, Direito Penal Simplificado, para um curso que serve para o cidadão que não estuda direito, mas que vai passar a compreender o que é o direito penal, quais são os seus direitos legais, garantias constitucionais, porque na ignorância o cidadão acaba sendo vítima dele mesmo, porque ele mesmo acaba aplaudindo e aprovando condutas estatais que um dia irão alcançar, ou alguém que ele ama. Como também serve para o acadêmico de direito que quer partir na frente, já talvez até cursar já a cadeira, já tendo assistido esse curso e já estando bem consciente do que seja o direito penal, como também para aquele advogado, colega advogado, que muitas vezes não atua nesta área, ou até aqueles que atuam e querem se atualizar, querem refrescar a memória, na verdade. Porque aqui eu vou trazer o basilar, porque nós temos que trazer de volta a essência do direito penal. Então, é um curso para todo cidadão brasileiro, para que possa mudar a mentalidade, abrir os horizontes, quando vê, por exemplo, a notícia em um programa policial
de que fulano matou Beltrano já é criminoso, homem matou mulher já é criminoso, o que tem levado a grandes injustiças cometidas por cidadãos contra cidadãos, como o exemplo de um professor aqui no município de Fortaleza, no estado do Ceará, que foi acusado de estupro de vulnerável contra uma criança, e ali simplesmente já saiu nas redes sociais, nos jornais, e aquele professor fugiu para não morrer, mas teve a sua casa depedrada, totalmente destruída por populares, e só não foi morto porque não encontraram o lesionado. E poucos dias depois, a própria polícia foi à imprensa e disse, não tem como ter sido ele, realmente ele é inocente. Realmente ele é inocente, porque todas as investigações, as filmagens e tudo provaram que ele não esteve no local. Mas e aí? Quem tira a mancha da honra? Quem devolve os prejuízos financeiros? Quem devolve os prejuízos? Quem vai ressarcir os prejuízos psicológicos enfrentados por esse professor acusado injustamente por ser inocente? E não pode ter algo pior do que um inocente pagar preço por algo que não fez, um inocente pagar uma pena por algo que não fez. Então é isso. Este curso, eu dei aqui só uma prévia para você entender do que iremos falar. Falei aqui 2 princípios que vamos nos aprofundar melhor, sobre o princípio da anterioridade da lei penal, sobre o princípio de que é necessário o devido processo legal para que alguém venha pagar alguma espécie de pena para o Estado, seja pena pecuniária, seja pena com perda da liberdade. Isso traz vários outros princípios, né? Já falei do princípio da reserva legal também, né? Princípio da anterioridade da lei penal, princípio do devido processo legal, tem o princípio da presunção de inocência, tem o princípio da irretroatividade da lei penal, tem o princípio da subsidiariedade do direito penal, o princípio da intervenção mínima do direito penal, diversos princípios que iremos tratar também aqui neste curso. Então, esta aula inaugural, esta aula prévia, é para você sentir como iremos abordar os temas relevantes do direito penal, trazendo a essência de volta, tá? Nós vamos tratar, digo mais uma vez, aqui da essência do direito penal, que tem sido corrompida na aplicação diária. Nós precisamos de que a única forma de corrigir isso é com o conhecimento do cidadão do que se trata, os seus direitos e garantias legais constitucionais diante da gana de punir do Estado. Então, eu espero que você tenha gostado da metodologia desta aula. Se você está aqui é porque você tem o direito, o desejo, na verdade, de aprender o direito penal, e vamos fazer essa caminhada, e vai ser boa, tá ok? Até a próxima aula com o seu professor Carlos Rebouças.